Exemplos errôneos e exemplos corretos de interesses ou direitos coletivos stricto sensu. Quase todos os exemplos apresentados por Pedro Lenza como hipóteses de interesses coletivos constituem, na realidade, casos de direitos individuais homogêneos. 1. Aumento ilegal das prestações do consórcio. A improcedência do pedido formulado na ação coletiva não impede a ação individual vitoriosa. 2. Interesse que aglutina os proprietários de veículos automotores. Nada impede que, em ações individuais, uns ganhem e outros percam. 3. Aumento abusivo de mensalidades escolares para os já matriculados. Nada impede tratamento desigual decorrente de sentenças divergentes proferidas em ações individuais. 4. Contribuintes de um mesmo tributo. O tributo pode ser exigido de uns e não de outros, em identidade de situações, por força da coisa julgada de ações individuais. 5. Contratantes de um segurador com o mesmo tipo de seguro. Pode haver tratamento desigual em sentenças proferidas em ações individuais. 6. Estudantes de uma mesma escola e moradores de um mesmo condomínio. Dependendo da divisibilidade ou indivisibilidade do benefício pleiteado, pode ou não haver tratamento individualmente desigual. A simples existência de um grupo, categoria ou classe de pessoas com vínculo jurídico com a parte contrária e a uniformidade da decisão proferida em ação coletiva não implica seja necessariamente indivisível a prestação pleiteada. Hugo Negri Mazzilli aponta como exemplo de ação coletiva stricto sensu a proposta para anular cláusula abusiva em contrato de adesão. Ora, embora de adesão, há tantos contratos individuais quanto aderentes, e nada impede sentenças divergentes proferidas em ações individuais, o que deixa claro não haver indivisibilidade. A hipótese é, pois, de direitos individuais homogêneos. Indivisibilidade há, sim, em outro exemplo por ele apresentado, o de ação para anular cláusula ou convenção coletiva. Exemplo adequado de interesses coletivos e apresentado por José Carlos Barbosa Moreira. Os de um condomínio composto por uma coletividade determinada, unida pelo vínculo de copropriedade de um imóvel, suposto que pleiteando prestação indivisível. Outro caso é o de uma categoria de trabalhadores que, por seu sindicato, pleiteia uma revisão geral de salários, dissídio coletivo de natureza econômica, interesse que se transforma em direito da categoria, se acolhido o pedido. Em sede trabalhista, diz Carlos Henrique Bezerra Leite, o interesse coletivo stricto sensu é revelado historicamente pelo conceito de categoria. Exemplos: o piso salarial da categoria, a realização de exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, a eliminação e redução de insalubridade ou periculosidade no âmbito da empresa, etc. O direito de greve é um direito coletivo. Não há greve de um homem só, assim como não há exército de um homem só. A paralisação do trabalho por um só trabalhador, em defesa de sua saúde e de sua segurança, pode caracterizar-se como direito de resistência individual. Em São Paulo, a Defensoria Pública propôs ação para proibir o município de conceder férias coletivas aos trabalhadores das unidades de ensino infantil para fins de continuidade da prestação de educação às crianças com idade até 5 anos. O pedido foi acolhido por sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça, que afirmou a legitimidade ad causam da Defensoria. O grupo, nesse caso, era formado pelos pais de filhos vinculados à Municipalidade de São Paulo, hipótese de interesse coletivo. Outro exemplo de interesse coletivo stricto sensu, a pretensão dos alunos de uma escola de que não haja aula aos sábados. Há um grupo de pessoas, ligadas por um vínculo jurídico com a parte contrária, a escola. A pretensão é coletiva, porque haverá ou não haverá aulas aos sábados para o grupo. Não se cogita na hipótese de aulas particulares. Há indivisibilidade. A existência de uma pretensão coletiva não exclui a existência de um conflito dentro do grupo. Algum aluno poderá querer aulas aos sábados. Tampouco exclui a existência de direito individual. No contrato individualmente celebrado por algum aluno com a escola,
poderá ter havido declaração expressa de que haveria, ou que não haveria, aulas aos sábados. Exemplo também de direito coletivo é o dos alunos de uma escola à qualidade de ensino. Direito coletivo que não exclui a existência também de direito individual, que não é prejudicado pela improcedência do pedido formulado na ação coletiva por força do artigo 103, parágrafo 1º do Código do Consumidor. Trata-se de hipótese que aponta para a necessidade de alteração legislativa para legitimar-se qualquer dos integrantes do grupo para a propositura da ação coletiva. Considere-se, em especial, os pequenos grupos, como dos alunos de uma escola, proferindo-se sentença eficaz para todos os integrantes do grupo, dada a indivisibilidade da prestação devida. São exemplos de direito coletivo, diz Risato Nunes, a boa qualidade do fornecimento de serviços públicos essenciais, como água, energia elétrica, gás, segurança do transporte público de passageiros pela companhia de ônibus, a adequada qualidade dos serviços educacionais pela escola, etc. Exemplos de situações que dão lugar a interesses coletivos, diz Andrea Meroy, poderiam ser o incumprimento das normas de higiene ou de segurança em uma determinada fábrica, o dictado de uma disposição administrativa que afete a todo um centro escolar, etc. Observando a autora que, nesses casos, o bem tanto pode ser pleiteado por ação coletiva quanto por ação individual. Observa Luísio de Castro Mendes que não são raros os casos em que se manifestam pretensões absolutamente passíveis de fracionamento, mas que recebem a qualificação errônea de interesses coletivos. Apresenta como exemplo mais notório os pedidos de limitação dos reajustes de mensalidade, ou formulações semelhantes, fixação de valor total de anuidade, etc. E, de igual forma, quando em jogo o pedido relacionado à matrícula dos alunos. Em ambos os casos, nada impediria, por exemplo, que um aluno isoladamente, ou até mesmo um grupo de estudantes em litisconsórcio, pleiteasse judicialmente a não incidência do reajuste, ou o direito à matrícula, sendo perfeitamente cabível o julgamento de procedência do pedido, que produziria, obviamente, efeitos limitados às partes. Falta, como se vê, aquela característica básica da inscindibilidade, segundo a qual, nas palavras de Teoria Albino Zavascki, os interessados não podem ser satisfeitos nem lesados, senão em forma que afete a todos os possíveis titulares. Na jurisprudência, a distinção entre interesses difusos, coletivos e direitos individuais homogêneos foi às vezes discutida para determinar a legitimação para a causa. Os equívocos mais comuns foram os de confundir indivisibilidade com a necessidade ou conveniência de decisão uniforme na sentença coletiva, e o de considerar como difusos os interesses de um grupo simplesmente por admissível o ingresso de novos membros no futuro. Na sequência, examinamos alguns casos. 1. O Ministério Público Federal propôs ação civil pública em face de empresas de energia elétrica, visando a que se abstivessem de promover a cobrança do seguro apagão, instituído pela medida provisória 14/01, nas contas de energia elétrica dos consumidores dos municípios alcançados pela jurisdição do TRF da 2ª Região. Para admitir a legitimidade do Ministério Público, afirmou o Superior Tribunal de Justiça tratar-se, no caso, de direitos coletivos stricto sensu, porque, uma vez declarada a ilegalidade da cobrança dos encargos tarifários, a solução seria a mesma para todo o grupo consumidor, independentemente da quantia de consumo de cada um dos interessados. Escopo da ação era a sustação da cobrança de encargos tarifários de capacidade emergencial, e não a pretensão de restituição das parcelas pagas indevidamente pelos consumidores, esta sim individualizada pelo consumo de cada um dos usuários, passível de fracionamento, já aquela indivisível, inevitavelmente atingindo todos da mesma forma. Mas a hipótese era sim de direitos individuais homogêneos, como haviam entendido as instâncias recorridas. Basta que se pense nas ações individuais que poderiam ter sido propostas, com sentenças divergentes, para se constatar
a inexistência de indivisibilidade. 2. Em face do Colégio Dom Pedro II, propus ao Ministério Público Federal ação civil pública, objetivando a manutenção do curso de ensino médio no período noturno. Para admitir a legitimidade do Ministério Público, afirmou o Superior Tribunal de Justiça tratar-se de direito coletivo, porque o direito à manutenção do turno da noite, titularizado pelos alunos matriculados no colégio, decorria de uma vinculação jurídica base com o Colégio Dom Pedro II, não sendo possível seu fracionamento, uma vez que a supressão do turno acarretaria idêntico prejuízo a todos, mostrando-se completamente inviável a sua quantificação individual. Tendo em vista os interesses daqueles que ainda não haviam ingressado no colégio e que eventualmente seriam atingidos pela extinção do curso noturno, ou seja, um grupo indeterminável de futuros alunos, afirmou a existência de interesses difusos, mas sem razão, porque a saída de uns e ingresso de outros decorre da natureza do próprio conceito de grupo, categoria ou classe de pessoas. 3. O Ministério Público de Minas Gerais propôs ação civil pública em face de Engemax Engenharia e Construções Limitada para anular cláusulas relativas a reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano, introduzidas em instrumentos particulares de compra e venda de unidade autônoma, e para proibir o réu de inseri-la em seus futuros contratos, bem como para proceder à retificação dos já firmados, com a restituição em dobro dos valores pagos em excesso. Para afirmar a legitimidade do Ministério Público, afirmou o tribunal que a ação visava primordialmente amparar os direitos de um grupo determinado ou determinável, mas indivisível e não quantificável de plano. O pedido de restituição em dobro era claramente relativo a direitos individuais homogêneos. Em ações individuais, a cláusula poderia ser considerada válida em algumas sentenças e nulas em outras, onde se vê não ocorrer indivisibilidade, tratando-se, pois, de direitos individuais homogêneos.